Pessoal, bom dia. Antes de mais nada, muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, que a gente volte logo, isso tudo acabe, que a gente possa discutir bastante sobre isso na sala de aula. Antes da gente começar a aula hoje, eu vim relembrar vocês aqui sobre nossa plataforma. Lembrar que muitos de vocês estão perguntando da apostila, que não chegou ainda, falar que elas estão aqui, tá? Deixei aqui, não aqui na minha casa, não é isso, mas eu deixei aqui no mural, na plataforma de vocês, Geografia, em atividades, eu deixei a apostila aqui para, se vocês quiserem baixar, elas estão aqui para vocês fazerem a atividade. Existe uma previsão para que ela chegue, né? Ela está aqui em PDF, existe uma previsão para que ela chegue na casa de vocês essa semana, mas a gente ainda não recebeu. São muitas apostilas para serem mandadas, então a gente sabe que tem uma demora, mas isso não vai impedir, porque elas estão aqui. Então eu sempre vou postar uma aula, como a de hoje, né, em forma de vídeo e deixar os slides do PowerPoint. E além disso, vai ter uma atividade para fazer na apostila, que vou deixar aqui. E sempre que eu deixar um vídeo a mais, além do meu, além desse, né, claro, sempre que eu deixar alguma coisa vai estar como material complementar, certo? Lembrando que aqui vocês têm um mural de vocês também, que vocês devem deixar suas dúvidas, mandarem dúvidas. E quando eu pedir uma atividade, vocês podem fazer na própria apostila ou no caderno. Só coloca lá para mim atividade concluída ou manda uma foto, quem quiser, só para eu saber conseguir fazer esse acompanhamento. A mesma coisa do mural, escrevam aqui as dúvidas, tanto aqui no mural, quanto como eu deixar uma atividade, você pode comentar ela aqui. Porque aí eu sei a dúvida que vocês têm, consigo tirar a dúvida, eu estou aqui o tempo todo para tirar essas dúvidas e consigo acompanhar vocês. Lembrando que a gente tem uma rotina de estudos, então na segunda vocês devem estudar matemática, educação física, na terça ciência e artes, geografia fica na quarta-feira, então toda quarta-feira vai ter um material novo aqui para vocês, sempre acompanhando o que a apostila pediu, certo? Então, vamos começar hoje. Na verdade, a apostila de vocês ela é feita com base mais ou menos em coisas que vocês aprenderam já e coisas que vocês vão aprender. Ela começa falando do continente africano, que é algo que a gente terminou o ano passado falando. Falamos muito do continente africano. Mas é muito importante a gente lembrar, sempre falar um pouco sempre dele, né? Então vamos relembrar? A África é um dos 6 continentes do mundo. E só para a gente começar já tirando essa dúvida, a África não é um país, a África é um continente formado por 54 países. Olha aqui, cada paísinho desse é um país do continente africano. Então não se esqueçam disso. Eu vou lá para a África. A África é continente, você vai para um país dentro do continente. Dentro do continente africano, a gente tem a África do Sul, que é um país que a gente já estudou, que teve aquela questão do apartheid toda. Então, às vezes, as pessoas confundem, falam, vou para a África, e, na verdade, ela vai para a África do Sul, que fica dentro do continente africano, tá? Não confundam, por favor. Imploro, por favor. Então, é o terceiro maior país em tamanho, terceiro maior continente, aí tá vendo? Eu já estou confundindo com tudo isso. Ela é o terceiro maior continente em tamanho e tem mais de 1 bilhão de habitantes, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas vivem nesse continente, tá? Então, você explorem bastante esse mapa, vejam lugares que vocês conhecem e tudo mais. Um pouco de história para a gente lembrar. A África é conhecida como o berço da humanidade, ou seja, os cientistas afirmam que os primeiros humanos surgiram na África. Quando a gente estuda a teoria da evolução, a gente vai saber que é o que a gente chama de os primeiros humanos, né? O homem e tudo mais. Os cientistas afirmam que surgiram na África. E há cerca de 130 mil anos atrás passaram a povoar os outros continentes. Essa é uma matéria que vocês também estudaram em história, acredito que no 6º, 7º ano. Mas é isso, que os primeiros seres surgem na África e se espalham por outros continentes. E aí a gente vai entrar nos 2 pontos principais dessa aula, que é o que a gente já estudou um pouquinho, mas lembrar, que é a colonização europeia e a escravidão. O que foi a colonização europeia? Lembrem-se que os europeus eles começaram a tentar descobrir novos territórios.
para fazer comércio e explorar matéria-prima e lugares e tudo mais. Essa expansão, a gente chama de expansão marítima europeia, a gente dá o nome de grandes navegações. Vocês estudaram isso bastante em história. É quando os europeus lançam seus navios para o mar para descobrir novos continentes, né? Para descobrir novos mercados, na verdade. E aí, quando eles chegam na África, e não só na África, mas nos outros continentes, eles praticam essa pilhagem. O que é a pilhagem? Vocês lembram disso? Que é o saque ou roubo de recursos. Então, é tipo eu entrar na sala, na casa de alguém, com a desculpa, né, que eu estou conhecendo o local, e pego os recursos dessas pessoas. Era isso que os europeus faziam. E esse nome que a gente deu um nome de imperialismo para esses países, né, para essa prática, que são os países europeus expandindo suas colônias, né, aumentando os seus espaços à procura de mercado e matéria-prima. Então, lembrem-se, imperialistas são os países europeus que vão para esses locais, e colônias são os países que são explorados por eles, que são descobertos, né? Eles adoram usar esse nome de descobertos, quando na verdade já tinham vida, pessoas e uma sociedade, e eles chamam de colônia, que é pegar coisas desses locais para eles em forma de exploração. Eles usavam a desculpa na África falando de missão civilizadora, eu já falei isso bastante para vocês. Chamavam os africanos negros de selvagens, de atrasados, que não tinham religião, quando na verdade eles tinham as religiões deles, tinham a sociedade deles, que não era igual à sociedade europeia. Então eles falavam que o que não era igual ao deles era atrasado, era selvagem. Lembrem-se disso, porque isso até hoje é usado para justificar, por exemplo, a invasão nas terras indígenas. Chamar os indígenas de selvagens, isso é utilizado até hoje e foi utilizado como desculpa para invadir e praticar essa pilhagem no continente africano. Aí aconteceu uma questão que se chama Conferência de Berlim, que foi o quê? Simplesmente esses países europeus, eles fizeram uma conferência em Berlim, né, na Alemanha, e eles dividiram cada pedacinho da África para um país. Então pensem, eu chegar aí no bairro de vocês, eu e alguns amigos, e a gente divide um pouco de casa para cada um, agora é nosso. E aí, gente, é muito importante vocês interpretarem esse mapa. Por exemplo, aqui ó, em laranja, essa parte aqui francesa ficou toda para a França, ela colonizava toda essa parte. Em roxo aqui, ó, os ingleses colonizando essa parte. Questão importante aqui para vocês lembrarem. Aqui onde está a portuguesa de Portugal, a gente tem Angola, Moçambique, são justamente os países que até hoje falam português, né? Que a gente conhece países que falam português justamente por causa dessa colonização de Portugal nessa área. Então pensem, você tinha um continente aqui dividido em tribos, com organização própria, e essa organização acaba porque eles dividem da forma que eles acham que convém. Então, eu sou francês, eu vou pegar essa parte para mim. Eu sou americana, eu vou pegar essa parte para mim. E dane-se quem tá ali dentro, né? Se esquece que ali já tinha uma organização. Então, isso começa a gerar muito conflito, porque uma tribo que não vivia com outra passa a viver e briga, a mesma se separa. Então, assim, é um período horrível e você acaba gerando guerras e conflitos o tempo todo entre a própria população enquanto você vai explorando ela. E aí vai aumentando a pobreza, né? Porque os recursos que você tem, eles vão para a metrópole, eles vão para esses países europeus. Observem bastante aquele mapa, tá? É importante vocês trabalharem bastante eles. Ainda hoje, eu coloquei assim, porque aí a África sofre depois de muitos anos, ela vai se descolonizando. Então, os países, no papel, vão se tornando independentes dos países europeus. Eles não são mais colônias. Então, assim, não tem mais um papel falando, eu pertenço a Portugal, eu pertenço à França. Só que, porém, muitos países dependem dos colonizadores até hoje para sobreviver. É o que a gente chama de neocolonialismo. A gente falou muito disso ano passado, eu espero que vocês lembrem. Que é o quê? Essa dependência. Eles pegaram, eu coloquei aqui, roubaram, exploraram tantos recursos do continente africano que quando seus países se tornaram independentes, ainda dependiam dos seus colonizadores por só ter produtos básicos. Ou seja, eu chego na casa de vocês,
eu pego basicamente tudo que vocês têm. E aí depois eu saio, a casa de vocês ficou pobre. Só que vocês dependem de mim para comprar o pouco que vocês têm, para pagar dívidas que vocês têm. Então é um neocolonialismo, é continuar dependente de uma forma diferente. Você não é mais colônia no papel, mas esses países continuam explorando seus recursos, né? Porque você só tem eles para vender. Então, assim, é um país que produz, na África, que produz diamante. Então, o inglês continua comprando a preços baixíssimos, pagando super barato porque você precisa vender para sobreviver. Então, continua uma dependência. Não se esqueçam disso. Esse neocolonialismo é muito importante a gente debater para a gente combater. A gente tem que exigir, a gente tem que pensar que esses países do mundo não podem continuar explorando o continente africano dessa forma, porque é isso que causa a pobreza, a desigualdade do continente africano. Então, a gente, em vez de pensar em que bonitinho fazer boa ação, levar comida para a África, ótimo, legal. Só que a gente precisa lutar de verdade pelo que causa a pobreza, né? De verdade para que esses países parem de explorar a África, para que seja exigido pela ONU, pelos órgãos internacionais, que os países parem de explorar a África, porque eles exploraram por tantos anos que deixaram o continente africano dessa forma. Mas aí tem alguns itens importantes para a gente terminar. A África ela é um continente muito rico em recursos materiais, cultura e biodiversidade. Então, tomar cuidado com esse argumento da pobreza. A África ela foi e é muito explorada, mas ela não se resume a isso. Porque a gente tem um erro de toda vez que fala África, ai tadinho, a África morre de fome. Não, gente, não é isso. A gente tem sim locais muito precários, que foram muito explorados, que sofrem muito, muita pobreza, muita fome, falta de saúde. Tudo que a gente estudou no passado. Mas a África é riquíssima. O problema é que exploram essas riquezas da África, tanto material quanto a biodiversidade, e ela tem uma cultura muito rica. Então a gente precisa conhecer essa cultura africana, as línguas, os alimentos, as religiões, para não cair nesse discurso do colonizador, né? Nesse discurso do a África pobre, coitadinha, eu preciso ajudar. Não, eu preciso ajudar falar e propagar que a África seja independente de fato e que ela tenha uma cultura dela. Tudo bem? Espero que vocês lembrem. Leiam os textos da página 123 e 127, que eu vou colocar aqui. Façam as atividades. Tô com muita saudade de vocês. Fiquem na casa de vocês. Vou mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó, essa atividade é referente a essa aula aqui, atividade 5. Então, vocês vão ter o mapa, vocês vão ter vários textos, não adianta reclamar, vocês vão ter que ler os textos e responder as questões, tá bom? Qualquer dúvida, manda para mim. Quando eu deixar o materialzinho complementar lá para vocês conhecerem mais a África, mas assistam esse vídeo, repassem ele e respondam as questões. De novo, se cuidem, saudade, até breve. Até semana que vem, até a próxima aula. Beijo grande.